Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando essa formação das suas unidades escolares. Desejo a todos uma ótima formação e que possamos agregar com algumas ideias para a organização do início deste ano letivo. Eu sou Juliana, sou professora de língua portuguesa e literatura da Escola Marechal Bormann e trabalho com o ensino de língua portuguesa e literatura há 25 anos. Então, no final do ano 2025, no dia 14 de novembro, a Alana e eu trabalhamos com os professores de língua portuguesa situações voltadas ao plano de aula e ao SAEB. E hoje será a continuidade dessa proposta de trabalho iniciada lá em 2025, porém para todos os professores que estão participando dessa formação. Então, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Alana Capitânio, sou professora da rede também, há mais de 10 anos na Escola de Educação Básica Cordilheira Alta. Neste ano, atuarei com os componentes de língua portuguesa e língua inglesa, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Mas, trabalhando com o novo ensino médio, também já ministrei o projeto de vida, projeto de pesquisa, educação empreendedora, então, componentes que provavelmente muitos de vocês também já atuaram. Gostaríamos de agradecer ao Núcleo de Formação, a Adriana e ao Fernando, pelo convite para dialogarmos sobre o currículo base do território catarinense como política curricular que sustenta a nossa prática docente. Então, é importante dizer que falamos a partir do lugar de professoras de sala de aula, em relação com os documentos curriculares, com os estudantes, com a gestão pedagógica. Então, não somos especialistas em currículo no sentido acadêmico, pois ele não é exatamente o nosso objeto de pesquisa, mas é um instrumento pedagógico que norteia o nosso trabalho. No entanto, sabemos que há muitas pesquisas sendo produzidas sobre esses documentos, que nos ajudam a compreender outros sentidos e leituras possíveis e que nos mostra que ele está sendo lido, debatido, o que é fundamental para nós professores. Inicio agora, então, a projeção dos slides para que vocês possam acompanhar, deixando claro, então, quais serão os nossos objetivos. Primeiramente, contextualizar o currículo base do território catarinense na política curricular escolar e promover o estudo do seu percurso formativo a partir de uma leitura guiada. Pensar também nessa conexão entre currículo, prática pedagógica e mapeamento das habilidades prioritárias e incluir a avaliação do SAEB no PPP escolar. Para dar, então, sequência aos objetivos, temos como base legal dois documentos que sustentam nossa prática pedagógica. A Base Nacional Comum Curricular, publicada em 2017, e, a partir dela, o Currículo Base do Território Catarinense. Também abordaremos o SAEB, que integra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que a professora Juliana apresentará em sequência. Em relação à BNCC, é importante destacar que ela é um documento de caráter normativo, e essa palavra ela tem um peso muito importante, porque não há como dizer que não vamos nos basear nela. Esse documento define o conjunto progressivo das aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, assegurando os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento pleno conforme o Plano Nacional de Educação também propõe. A BNCC orienta, então, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, formando estudantes capazes de lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e ambientais, no presente e no futuro. E quando pensamos nas dimensões pedagógicas, elas estão sempre orientadas para o desenvolvimento de competências. E isso faz diferença na forma como organizamos nossas aulas, planejamos elas, pois não se trata apenas de o estudante saber um conceito, mas de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Isso nos leva, então, a pensar a escola como um espaço que promove essa mobilização do conhecimento de maneira crítica e reflexiva, com a mediação intencional do professor,
para alcançar uma elaboração conceitual. E por que intencional? Porque há um planejamento, um objetivo, por isso nós, professores, precisamos ter clareza de quais habilidades, quais objetos e conhecimentos estão sendo mobilizados naquela aula, naquele movimento pedagógico. E a partir então da BNCC, nós temos o currículo base do território catarinense, composto por documentos densos que apresentam os princípios que regem a nossa prática docente e que se tornam o ponto de partida para o debate que desenvolvemos na escola quando pensamos no PPP, nos planos anuais e as sequências didáticas. O currículo, ele se articula à BNCC e à proposta curricular de Santa Catarina. Então, temos que lembrar que esse documento faz parte de uma trajetória histórica de mais de 30 anos de construção curricular do nosso Estado. E, diferentemente da proposta curricular de Santa Catarina de 2014, ele se organiza dividido por etapas. Então, nós temos da educação infantil e do ensino fundamental, publicado em 2019, e a do ensino médio, publicada em 2021. A do ensino médio, o currículo base, ele é organizado em 6 cadernos. O nosso foco será o caderno 2, que trata da formação geral básica, mas também é importante dizer que os componentes que não estão contemplados nesse caderno, como educação empreendedora, ele pode ser visualizado no caderno 4 ou no caderno 3. Esses documentos, então, se marcam e se constituem, poderíamos dizer, se sustentam em 3 princípios fundamentais. O primeiro é o da educação integral, entendida como aquela que busca desenvolver percursos formativos integrados, complexos e completos, considerando a educação humana em sua múltipla dimensionalidade. Essa perspectiva histórico-cultural parte sempre do estudante como um ser histórico e cultural, levando-se em consideração as condições materiais que constituem a nossa formação social. Então, estamos falando de uma educação que considera tanto a dimensão intelectual quanto a afetiva, buscando o desenvolvimento pleno e essa formação para a cidadania, para a emancipação e a liberdade. Então, para além da dimensão intelectual, o desenvolvimento afetivo é muito importante e se materializa no acolhimento, no respeito, na motivação, na capacidade de se relacionar com o outro, e isso inclui nós professores também. A gestão escolar, a equipe pedagógica, o modo como nos relacionamos para construir um espaço que se queira fazer parte dele, tanto para os profissionais da educação quanto para os estudantes. Juntamente com o princípio da educação integral, articula-se o do percurso formativo, entendido como um contínuo ao longo da vida, considerando a singularidade dos tempos e dos modos de aprender dos diferentes sujeitos. Ele é representado no documento como em uma espiral, em que a elaboração conceitual vai ganhando complexidade, em um ir e vir que não tem uma terminalidade. Ao planejarmos, é importante pensar como articular as habilidades de modo que ao longo do ano essa complexidade seja ampliada. Então, se partimos da experiência do estudante com o objeto de conhecimento, mobilizando habilidades com a mediação intencional do professor, para que ele consiga alcançar a elaboração conceitual, qual metodologia seria mais eficaz? Que materiais minha escola tem? Como a escola se organizou? Então, são perguntas que não têm uma resposta. Não há como ter uma resposta e não há como oferecer também somente uma resposta, pois vai depender de cada comunidade escolar, de como, neste início de ano,
as escolas irão se organizar e propor esse planejamento anual. Outro princípio fundamental e que sustenta esse percurso é o da diversidade. E a proposta curricular de Santa Catarina afirma que o direito à diferença se manifesta por meio da afirmação dos direitos de crianças, mulheres, jovens, idosos, homossexuais, negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, entre outros que para de fato se efetivarem, necessitam ser socialmente reconhecidos. Então, trata-se de compreender como as identidades e as diferenças são construídas e que mecanismos e instituições estão implicados na construção das identidades, determinando a valorização de uns e o desprestígio de outros. Diante disso, precisamos pensar em práticas pedagógicas que eduquem para a alteridade, para a consciência histórica e política da diversidade, para o reconhecimento e a valorização das diferenças, garantindo assim a igualdade de acesso, permanência e aprendizagem. Isso será melhor retomado também com a professora Juliana a partir de possibilidades metodológicas. E ainda pensando na diversidade, o documento nos apresenta a educação ambiental formal como algo que também é necessário partir de um planejamento que envolva toda a escola e que esteja garantido no projeto político-pedagógico. A educação ambiental é focada nos sujeitos da comunidade escolar e em sua relação com o ambiente local e seu entorno. Então, o currículo ele explicita os princípios dessa educação, também como cada componente curricular pode colaborar e indica o que não caracteriza uma educação ambiental. Então, lá no currículo base do território catarinense do ensino fundamental, encontramos um capítulo que apresenta como cada componente curricular pode estar articulando, né, as habilidades e competências da sua área, do seu componente, para o desenvolvimento de uma educação ambiental. Juntamente com isso, também temos a educação para as relações étnicos-raciais, que considera os seres humanos diversos em suas experiências históricas e culturais e em suas formas de perceber o mundo. O documento apresenta também como cada componente curricular pode tratar essa temática, os objetos de conhecimento e as habilidades a serem trabalhadas. E é bem bacana porque o documento apresenta em formato de quadro, trazendo sistematicamente como cada componente curricular pode desenvolver a educação para as relações étnico-raciais. O documento também nos apresenta as modalidades da educação, que aí cada escola vai verificar em que modalidade se encaixa, se existe essa modalidade em sua escola ou não. E no momento em que existe, é necessário ter um olhar atento observando essas questões. Então, como a educação de jovens, adultos e idosos, a educação escolar quilombola, e dentro da educação escolar quilombola, o documento reforça novamente, né, que os diferentes componentes curriculares e os PPPs de todas as unidades escolares devem abordar também as questões inerentes à existência de comunidades quilombolas em Santa Catarina. Já a educação escolar indígena, ancorada em uma construção de escola que deve ser específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária.
também conforme define a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena. Então, além do currículo base do território catarinense, outros documentos especificam esta modalidade. Também temos a educação do campo, que diz respeito àquela situada em área rural, conforme definida pelo IBGE, e aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a população do campo. E a educação especial na perspectiva da educação inclusiva como uma modalidade de ensino e campo de atuação que transversaliza todos os níveis. As etapas e modalidades de ensino no contexto geral da educação catarinense para complementar ou suplementar os percursos de escolarização dos estudantes com necessidades educacionais específicas. Então, significa que a educação inclusiva, ela tem diretrizes próprias, mas atua dentro de todas as outras modalidades presentes na organização escolar. E quando pensamos nesse planejamento anual, principalmente quando diz respeito aos professores da área, os professores dos componentes, é necessário também que seja compartilhado com os professores da educação especial, os segundos professores, assim como os planos de aula, né, para que a gente não tenha situações de ouvir, né, de professores e segundos professores que não tiveram acesso ao plano de aula, que ele não foi disponibilizado para que sejam feitas as adaptações. E também é importante destacar os temas contemporâneos transversais que foram definidos na BNCC e que devem ser articulados às demandas da comunidade escolar, podendo também ser aliadas com outros temas que vêm aquilo que se propõe a partir do NEPRE, do Grêmio Estudantil. Então, esta semana que estamos reunidos, é um momento para que a escola defina coletivamente como esses temas serão integrados às áreas de conhecimento e ao planejamento anual. E sempre cuidando para que esses temas estejam embrincados, articulados, e não como se fosse um extra, né? Digamos assim, né? Para que a gente não caia numa prática curricular turística. Então, os temas contemporâneos transversais, eles são, a palavra mesmo já diz, né? Eles se marcam, eles atravessam, né, o currículo base. Tanto que o currículo base, o caderno 2 do ensino médio, cada área de conhecimento também apresenta propostas de como trabalhar. Então, ali por esse documento, nós já temos algumas pistas e sugestões de como desenvolver esse trabalho com os temas transversais. Isto tudo, então, para não perder de vista que o nosso objetivo, né, também envolve pensar na cultura digital, no pensamento computacional, na tecnologia digital. E agora nós temos a inteligência artificial muito forte, então isso também vai envolver como uma transversalidade. E assim, para a gente pensar no desenvolvimento das competências gerais, isto é, naquilo que a gente apresenta nessas 10 competências que vem da BNCC e o currículo base reforça para que a gente desenvolva com nossos estudantes. E aqui a gente já deve pensar também como essas competências, elas precisam ser visíveis, estarem expostas em espaços estratégicos da escola, para que a gente possa sempre relembrar, retomar e ter como embasamento do nosso planejamento escolar. Então, para chegar a essas competências, nós temos um percurso que envolve a construção, o desenvolvimento de competências específicas e habilidades das áreas de conhecimento.
Por isso, agora eu convido os professores a acessarem esses documentos curriculares, tanto do ensino fundamental, quem irá trabalhar com o ensino fundamental, ou quem irá trabalhar com o ensino médio, no caderno 2 da formação geral básica, para que vocês possam localizar a área de conhecimento de vocês, o componente curricular, para que a gente possa visualizar como está constituído cada área de conhecimento. Então, eu trago aqui para vocês visualizarem que cada área ou cada componente ele tem uma organização que algumas coisas se repetem, outras se alteram de acordo com a especificidade de cada componente. Então, por exemplo, língua portuguesa, nós já temos definidos aqui os objetos de conhecimento, as habilidades, a habilidade vinculada a esses objetos e os conteúdos. Já a educação física, nós, além dos objetos, dos conteúdos e das habilidades, nós temos uma unidade temática. Língua inglesa, além da unidade, do objeto e das habilidades, nós vamos ter um trabalho com um eixo. Então, vai ter os eixos que estarão articulados a essas habilidades. Em matemática, nós já temos uma organização que é por unidade, objeto do conhecimento e a habilidade. Ensino religioso, nós temos a unidade temática, os objetos do conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Os demais componentes que não foram aqui apresentados, eles são semelhantes ao que já apresentamos aqui. Então, apresentamos o que normalmente repete, né, se constitui, e aquilo que vai sendo específico para cada componente ou área. E no ensino médio também temos essa organização, né, dos conceitos estruturantes vinculados aos objetos e habilidade, como é na área da matemática. E também temos esse esquema que ele nos mostra como a competência geral está articulada a uma ou mais competências específicas e quais habilidades é que estão vinculadas a essa competência específica. Então, é um modo de a gente conseguir visualizar como se relacionam as habilidades, as competências específicas com as competências gerais. Já na área de ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos a organização por categorias, habilidades e objetos do conhecimento. E também temos esse esquema que apresenta como estão articuladas as competências e habilidades. Já na área de linguagens, nós temos organizado por habilidades da área, as habilidades específicas de língua portuguesa com os campos de atuação e os conceitos e os princípios organizadores da área e também a figura que apresenta a articulação entre as competências e as habilidades. Na área de ciências da natureza, também se organiza por conceitos estruturantes, objetos do conhecimento e habilidades específicas, apresentando-se o esquema com a organização dessa relação também. E ao final de cada área de conhecimento, como anexo, também se encontra uma matriz de competências e habilidades, que ela também auxilia a visualizar essa articulação entre competências gerais e competências específicas e as habilidades. E tudo isso para a gente chegar e pensar na sistematização do nosso planejamento. Então, o que eu apresento agora é que aquilo que está no currículo, ele precisa ser sistematizado,
organizado, pensado para servir ao planejamento escolar, tendo aqueles princípios da educação integral, do percurso formativo, da diversidade, como pilares que vão sustentar essa sistematização. Então, quando pensamos na sequência didática ou no plano de aula, não precisamos inventar habilidades, criar objetos de conhecimento. Eles estão nos documentos. E o que demanda de nós é um trabalho de leitura, de interpretação e planejamento intencional, para que as habilidades estejam, então, a serviço dessa formação integral que implique na dimensão afetiva, intelectual, na diversidade e no princípio formativo. Então, quando a gente apresenta essa tabela, quando nós temos aqui as competências gerais, as competências específicas, habilidades e objetos de conhecimento, então, é aquilo que nós localizamos nos documentos curriculares. A partir disso, dessa articulação, dessa interpretação, nós vamos propor a metodologia. E aqui eu digo que é o nosso espaço de autoria, porque o modo como eu vou organizar, os materiais que eu vou selecionar, tudo isso vai depender do professor. Então, daquilo que ele tem também disponível na escola, dos estudantes. Então, esse movimento de autoria da sala de aula é do professor. O instrumento de avaliação também vai ter que ser de acordo com a habilidade que se quer ser desenvolvida. E o critério da avaliação sempre será a minha habilidade. Então, eu sempre tenho que deixar claro para o meu estudante o que se quer com aquela atividade, qual é a intenção desse percurso, dessa sequência que nós estamos desenvolvendo durante as nossas aulas. Por exemplo, se a habilidade é planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto, a partir da escolha do tema, enfim. O critério de avaliação será compreender se o estudante é capaz de planejar artigos de opinião. Mas é preciso também deixar claro a ele isso. E quais são, então, os elementos que esse estudante precisa ter em sua produção para que o professor tenha subsídios para auxiliá-lo, para compreender se ele conseguiu plenamente desenvolver ou não essa habilidade. E, então, a minha fala vem nesse sentido, de a gente pensar nesses documentos curriculares como base legal que sustenta o nosso planejamento anual, o planejamento das sequências didáticas ou planos de aula, e que nos dá subsídios para garantir os direitos de aprendizagem aos nossos estudantes. Mas, além disso, nós temos outros materiais que também são importantes. Então, eu passo agora a palavra para a professora Juliana, que irá conversar sobre o SAEB. Então, dando sequência à apresentação, agora vou iniciar a apresentação em relação ao SAEB. Então, a gente sabe que no ano de 2025 houve um envolvimento muito grande das escolas como um todo, né? Mas principalmente o envolvimento dos professores de língua portuguesa e de matemática e dos professores do quinto ano em preparar os seus estudantes para o SAEB. Então, no ano de 2025 é que eu acabei estudando a matriz do SAEB, porque há uma matriz, a matriz do SAEB, e eu vou pontuar algumas questões relacionadas a essa matriz. Então, é importante que a gente pense já inicialmente em também colocar essas questões no PPP,
porque eu também vou tratar um pouquinho sobre o PPP. Na nossa regional, os problemas que nós tivemos foram em relação a esses descritores, né, o D15 e o D17. Então, a partir daí, muitas atividades foram realizadas na escola a fim de resolver algumas situações. E se nós observarmos, todas elas são muito voltadas para a leitura. Mas o que a gente sabe sobre o SAEB? O que que é o SAEB? Então, o SAEB, ele tem como objetivo principal diagnosticar a qualidade da educação no Brasil. E é por meio dessa avaliação do SAEB que é possível ter informações precisas sobre o desempenho dos estudantes nas áreas do conhecimento. E aí também ele se organiza em torno de uma matriz. Quem é que elabora a avaliação do SAEB? Então, o sistema de avaliação é elaborado pelo INEP. O INEP é o mesmo órgão que elabora o Exame Nacional do Ensino Básico, o Enem. Então, o INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E essa avaliação é uma avaliação em larga escala. Então, ela permite realizar exatamente esse diagnóstico da educação brasileira, da educação básica brasileira. E o que que interfere no desempenho do estudante? Ah, ele é realizado a cada 2 anos, como nós sabemos, foi realizado no ano de 2025 e agora será reaplicado novamente no ano de 2027. Então, é importante que a gente pense estratégias para que não seja tão cansativo também esse trabalho voltado para a avaliação do SAEB e que a gente se prepare colocando pensando nos elementos da matriz do SAEB, colocando esses elementos no PPP, porque ela é uma avaliação que ela segue os modelos do PISA e da Unesco. Então, há uma preocupação a nível internacional em relação ao desempenho dos estudantes brasileiros. Um breve histórico sobre o SAEB, porque ele não é uma avaliação que surgiu agora, ela surgiu em 1990. No primeiro momento, ela surge como uma avaliação amostral, com foco em matemática e língua portuguesa. Houve um estudo depois, no ano de 2000 e 2001, no ano de 2001 foi criada a matriz de referência do SAEB e ela foi, ao longo do tempo, passando por algumas reformulações. Aí, em 2005, a mudança de avaliação SAEB para a chegada da Prova Brasil. Então, a partir de 2005, a aplicação ela passou a acontecer em todas as escolas públicas urbanas, com mais de 20 alunos por escola. E a partir daí também foi utilizada a matriz de referência elaborada no ano de 2021. Essa matriz de referência, ela segue utilizada até hoje, passou por uma reformulação em 2014 e 2015, e em 2019 também ela foi vinculada à BNCC. Então, a partir dessa matriz base, é que é avaliado que é feito, realizado os testes cognitivos com os estudantes, bem como o questionário que vem ao final do caderno. Uma questão importante de citar também aqui é que hoje ela é feito o uso da TRI, que é aquele formato no mesmo formato da avaliação do Enem, que ele é organizado com questões de nível fácil, média e difícil, e que busca avaliar realmente a dificuldade ou a habilidade do estudante. Ah, Aqui também tem, em relação a esse questionário, ele é respondido de forma digital pelo diretor, pelo professor, e o estudante recebe o questionário impresso. Então, ele responde ao teste cognitivo de língua portuguesa e matemática, e ao final ele tem um questionário que visa identificar questões socioeconômicas, culturais e pedagógicas. Então, esses dados implicam nos resultados das provas de matemática e língua portuguesa, e esses dados eles são
coletados e cruzo com os resultados da avaliação para gerar os indicadores, por exemplo, como o IDEB. E eles fornecem um diagnóstico completo da educação, assim orientando também o planejamento e o desenvolvimento de políticas educacionais do nosso país. No ano passado, os testes foram realizados em língua portuguesa e matemática, no terceiro ano do ensino médio, nonos anos, ensino fundamental 2 e no quinto ano. E como se dá a participação das escolas? Então, as escolas públicas, como eu já falei, pela própria questão do IDEB, essa participação é censitária. Já nas escolas privadas, ela funciona de maneira amostral. Então, são selecionadas algumas turmas e, a partir daí, aplicada a avaliação. Muito importante esse documento, porque ele também conversa com a BNCC e o próprio currículo base do território catarinense. Ele tem 7 eixos, né? Ele é construído conforme o disposto na portaria do INEP. Esse documento é disponível para quem quiser acessar na portaria do INEP, é um documento que tem aproximadamente 200 páginas, e ele é organizado em 7 eixos. Então, eu vou citar aqui bem resumidamente um pouco do que trata cada eixo. O primeiro deles, que é o atendimento escolar, então aqui ele diz respeito ao acesso, à disponibilidade de vagas, às demandas não atendidas, à aprovação ou à reprovação, ou abandono, se há o currículo diversificado. Quando a gente trata do ensino e aprendizagem, então aqui ele verifica também a questão do apoio pedagógico, a preparação das aulas, o dever de casa, a reprovação, quais os motivos, se há programas de reforço escolar. Então, todas essas questões são avaliadas dentro do tópico 2. Já no tópico 3, que é o investimento, ele trata do controle de gastos, das ações desenvolvidas, da autonomia de verbas da unidade escolar. Um ponto bem importante aqui são os programas governamentais. Trata do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação na Escola. Então, todos esses elementos são analisados e relacionados à questão da aprendizagem, o porquê o aluno não aprende muitas vezes, né? Então, tem a ver com o investimento também. Quando ele trata dos profissionais da educação, ele trata, inclusive, da formação inicial do professor, né? Ou se tem formação continuada, quais as metodologias e práticas, se é aula expositiva, a qualidade do apoio por parte da escola, se há esse apoio, a condição de trabalho, os recursos, o material didático, bem como se o professor identifica o problema. Então, qual que é o papel do professor aqui? Se o aluno não aprende, ele não aprende porque é importante se ele não lê. Por exemplo, um aluno do sexto ano não lê. O professor identifica, mas tem todos os demais profissionais da educação que estão envolvidos e podem ir em busca de uma solução, bem como a família é responsável também por esse processo de educação e de aprendizagem do estudante. Quando a gente trata da gestão, aqui é sobre a equipe pedagógica que é organizada na escola, se a escola tem PPP, se há a APP, se há compartilhamento também das decisões. A equidade, ela trata da inclusão, de identificar as vulnerabilidades, da existência, por exemplo, de profissionais da educação especial, do contexto socioeconômico, do envolvimento da família. Uma questão bem específica, por exemplo, se o estudante tem um móvel no domicílio para fazer a tarefa, então se ele tem acesso ao livro didático, e esses pontos eles aparecem no questionário, no final do caderno da avaliação, o aluno respondeu, né, se ele tem acesso à internet, se ele tem acesso ao livro didático, porque quando a gente trata de equidade, o aluno da escola A, ele tem que ter as mesmas condições do aluno da escola B. Ou, por exemplo, internet, livro didático, os materiais disponíveis para o trabalho pedagógico ser desenvolvido. Esse ponto ele é muito importante. Quando a gente trata da cidadania
e dos direitos e valores humanos, aqui a gente tem toda a questão. Aqui é um ponto também muito importante, que ele dá muita margem para a produção de projetos, para a gente trabalhar, pensar em projetos, porque é a questão da convivência democrática, da tolerância, dos problemas de convivência, por exemplo, o bullying. Então, aqui a gente enxerga, eu diria assim, a necessidade de criar projetos, né? A questão de injustiças, de violência, de preconceito, de desrespeito. Então, todos esses pontos eles devem ser verificados nesse eixo número 7. E a partir daí também tem as iniciativas para criar projetos, para auxiliar, para reduzir algumas situações, problemas que existem na escola. Então, aqui tem os tópicos do SAEB. Se a gente observar, todos eles estão muito vinculados à leitura. Então, eu vejo assim que a leitura ela tem que ser uma prioridade na escola, porque muitas vezes nós temos um aluno que não lê fora da escola. E aqui na escola vai ser o momento em que ele vai ter essa possibilidade de ser contato com o livro de literatura ou com outros textos também. Então, todos esses tópicos que nós chamamos de descritores, são 6, na verdade, eles estão relacionados à leitura. Se nós pensarmos na variação linguística, para eu conhecer uma variação, uma expressão de uma outra região, parte da leitura também. Então, são pontos bem importantes que precisam ser trabalhados ao longo do ano e da vida escolar do estudante. Eu trouxe aqui também, para complementar, ou aliás, para fechar com o que a prof. Alana comentou anteriormente, que é um texto da BNCC, quando ela tratou dos temas transversais. Então, de acordo com a BNCC, a organização curricular do novo ensino médio, ela deve contemplar também a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. E a gente percebe assim que nada melhor do que isso e ter um planejamento coletivo e pensar em possibilidades de desenvolver projetos que integrem as demais áreas. E logo abaixo é do currículo base, e ele diz que considerar as diferenças em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, de gênero, de etnias, políticos e econômicos no processo de construção e organização do trabalho pedagógico. Então, esses pontos eles têm que estar propostos também no nosso PPP. Nós pensarmos em todos esses aspectos das diversidades que acontecem, que existem no nosso cotidiano, que existem no dia a dia do estudante. E nós pensamos também em algumas sugestões. Tudo que a gente trouxe aqui são sugestões para pensar esse início de ano, essas 2 semanas que nós precisamos planejar, para também ter algumas ideias e cada um ali na sua escola ir organizando, pensando no seu público-alvo, na sua realidade e ir ampliando essas possibilidades de metodologias que nós vamos trazer aqui. Então, a primeira delas, quando a gente fala em atualização, do PPP, é pensar que as avaliações, elas devem aparecer, no caso, avaliações, em geral, né, que ocorrem na escola, bem como as específicas do SAEB ou até o simulado Enem, e projetos e oficinas que possam ser desenvolvidas, elas devem estar escritas no PPP de forma clara. Então, pensar que o PPP é construído ao longo do ano e que todas essas atividades devem ser incluídas. E é muito importante que haja essa conversa entre as áreas, né? Porque quando a gente tem o diálogo com as demais áreas, também torna o nosso trabalho um pouco mais leve. Os critérios avaliativos, eles devem ser discutidos com o estudante. É importante que a gente ouça os nossos estudantes, eles podem contribuir também de forma ativa na construção do cotidiano. Então, essa passagem aqui, ela está no currículo base também, nós retiramos de lá. E aí aqui vão surgindo ideias para projetos, até mesmo ideias para melhoria desse sujeito que está inserido nessa rotina escolar. A avaliação, ela deve considerar
também processos que enfatizem a produção de diferentes gêneros do discurso, de leituras diversificadas. Então, pensando nessa questão das leituras diversificadas e na análise que foi feita anteriormente pela professora Alana do currículo base, nós contemplamos aqui o nosso material com algumas leituras, algumas delas talvez não tenha nas escolas, mas é possível de baixar em PDF, fazer uma leitura guiada. Então, a gente sabe que acabamos o ano de 2025 com uma violência aumentou muito o índice de violência contra a mulher. Esse primeiro documento que nós estamos trazendo aqui é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, aqui dá para fazer pensando na questão da violência contra a mulher, né? Dá para pensar em fazer um projeto voltado para a questão das violências, é uma sugestão, no caso, e utilizar esses dados do anuário, que é um material bastante sério, né? Bastante importante e que também vocês conseguem acessar ele de maneira fácil. O que que vem a ser o anuário? Ele é a principal publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele analisa dados como mortes violentas, por exemplo, e é um retrato detalhado do cenário do nosso país, da realidade do nosso país. É uma radiografia apresentada aqui. E aí, por exemplo, na área de língua portuguesa, é muito possível que a gente comece a partir de um conto. Matemática trabalha com anuário, língua portuguesa trabalha com um conto, aí basta combinar que metodologias utilizar, mas que isso não seja omitido, que a gente traga essas possibilidades para a sala de aula. E a partir da escuta dos estudantes também, porque eles vão colocar as necessidades deles, quando a gente conversa com eles, a gente sabe que eles colocam as necessidades. Nessa primeira página aqui, eu trouxe, aqui é um conto, né? Nós matamos o cão tinhoso. Ele é um texto que as histórias são contadas por crianças e aqui retrata muito a realidade dura dos trabalhadores e de crianças moçambicanas durante a colonização portuguesa e retratam, portanto, a experiência do oprimido. Então, é importante que a gente faça. O conto é um texto fácil de ler, né? Não são textos longos, então é importante que a gente tenha um olhar também para textos variados, para gêneros textuais variados. Então, aqui nós temos o conto. O segundo livro também é de conto, que é da Conceição Evaristo. É uma escritora brasileira de uma importância como mulher muito grande, né, no papel de mulher expoente, eu diria assim. A própria Conceição, ela serve como exemplo porque ela estudou, ela se formou bem tarde, mas ela deu a volta por cima e não aceitou a pobreza. Então, basta a gente selecionar alguns contos, não precisa ler o livro todo. E dá para fazer um diálogo aqui entre as áreas, de história, de geografia. O terceiro livro é um romance, então aqui nós temos a narrativa, que é do Itamar. Então, o Itamar, ele é um geógrafo, e aqui dá muito para trabalhar com a área com a disciplina de geografia, de história, de filosofia. Ele aborda questões da terra, né? Ele aborda a questão da escravidão no Brasil, a persistência do racismo, a desigualdade social. É um escritor contemporâneo. A questão da moradia, que pode entrar como um tema transversal também. As falhas na educação. Então, é um material riquíssimo para ser trabalhado em sala de aula, e bem como a questão da herança cultural, a questão da música, da culinária, da religião, do vocabulário. Tudo isso pode ser abordado. E a questão da mulher também aqui, porque nós temos a questão da violência. Então, eu vejo sim que a violência contra a mulher, ela é um tema que merece uma atenção e que ela pode ser utilizada com vários desses repertórios já citados. Posteriormente, tem o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Ele é um diário, então dá para selecionar passagens do diário também. Aqui é a visão da Carolina sobre a realidade da favela do Canindé, em São Paulo. E esses relatos, eles se passam em 1950. Então, é a luta de uma mulher que é catadora de papel e precisa catar o papel, conseguir o papel diariamente para poder sustentar os seus filhos. Semi-analfabeta,
tem uma versão do texto dela que é bastante interessante, que traz inclusive os erros ortográficos dela, uma mulher que é semi-analfabeta, mas que tem um senso crítico gigante, que é o que a gente quer que os nossos alunos tenham também, né, que desenvolvam a capacidade do pensar crítico. Isso aparece no currículo base e na BNCC também. O romance, né, o popular muito conhecido, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. A Cartomante também é do Machado de Assis. E aqui, tanto um quanto o outro, ele trata dessa questão bastante questionável, porque nós temos primeiramente um narrador unilateral, então é só a versão, a visão do Bentinho que aparece aqui. Explora muito a questão do ciúme, dessa verdade subjetiva, e é uma crítica, na época, né, à elite brasileira. Então, é uma obra que dá para trabalhar a questão da argumentação, porque ele provoca isso. Será que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Então, promover debates, né, entre áreas também é bastante importante e bastante interessante. E por experiência própria, os alunos gostam muito dessa atividade, de promover o debate, né? De eles precisar se posicionar oralmente em relação à temática da obra. O Som do Rugido da Onça, ele ganhou o prêmio Jabuti em 2022. Vários desses livros foram premiados, mas esse em específico, em 2022, ele também traz aqui uma denúncia à violência e à exploração dos povos originários. Explora a própria cosmovisão indígena, a perda da linguagem, a reinvenção dela. Então, bastante importante também para trabalhar especificamente na disciplina de literatura e língua portuguesa, bem como na questão da sociologia e da filosofia. Esses livros que eu apresentei até agora, eles devem ser utilizados prioritariamente com o ensino médio, até pela questão da linguagem, né? Alguns termos às vezes um pouco mais difíceis e às vezes não vai facilitar para o ensino fundamental 2. Já Malala pode ser utilizado para o ensino fundamental 2, porque é um livro que aqui outro gênero novamente, né, ele narra a história real da Malala. Então, essa garota, essa menina que lutava pelo direito das meninas à educação, em meio, né, a um regime extremamente opressivo, que era o Talibã, que é, né, ainda, mas agora ela não reside mais lá. Então, é uma leitura que dá para fazer em sala também. Tem dois livros, né? Essa versão é um pouco mais curta, então bastante acessível para trabalhar com o ensino fundamental, fazer uma leitura guiada em sala. O livro ele tem várias fotos no final que mostra as entrevistas que a Adriana Carranca faz com a Malala, então um material bastante rico também. E aí temos também aqui Jeremias Pele, aqui uma HQ. Então, é uma novela gráfica, né, da Turma da Mônica, e também ganhou o prêmio em 2019 de melhor HQ. É um material bastante importante, também sugerido a partir do sétimo ou oitavo ano, né, ensino fundamental e ensino médio, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, os temas aqui é a questão do racismo estrutural, a representatividade dos sonhos, porque a narrativa se passa na escola e a professora não acredita nos sonhos do Jeremias. Então ele consegue lutar, ele consegue superar o bullying que foi feito pela própria professora aí e usa isso como experiência de vida. Então, um material bastante importante também. E por fim, né, os últimos três que nós decidimos apresentar aqui é o clássico da literatura brasileira, o Vidas Secas, que foi escrito lá no final da década de 30. Então, o Graciliano Ramos, eu acho essa obra assim muito completa, porque ela aborda muitas temáticas. A questão do analfabetismo, a questão da seca, porque se a gente pensar, é uma história de uma família de retirantes, né, que vai em busca de um lugar para morar. E os meninos não estudam, os meninos eles não têm nome, são chamados de menino mais velho e menino mais novo, então nem o registro civil essas crianças têm. Então dá para explorar muitas temáticas, a própria exploração da personagem Fabiano, ele é explorado pelo patrão, a falta de diálogo na família.
Então, assim, é uma possibilidade gigante. A própria a baleia, né? A baleia é uma personagem, ela é uma cachorra, mas ela é a personagem. Então, a antítese que ele apresenta aqui por meio de um nome gigante com uma personagem que é extremamente esquelética, ele é um livro que pode ser lido capítulos à parte também, porque é como se ele fosse, ele é um romance, mas é como se ele fosse um conto. Então, aqui dá para usar também história, geografia, dá para conversar com as diversas áreas aí, e disciplinas, melhor dizendo, para fazer um trabalho, interligado, pensando num projeto. A linguagem dele, em alguns momentos, é um pouco mais difícil, e aí por isso que eu sugiro, se for feita para o ensino fundamental, anos finais aí, uma leitura guiada também. Eu trabalhei com esse livro com o nono ano, foi um trabalho bastante interessante, e envolvemos a artes e o laboratório Maker. Então, lá no ano 2024, nós trabalhamos essa temática, a Prof. de Artes trabalhou com a estilogravura, foi bem legal o resultado. E eles criaram possibilidades de capas de cadernos. E no Maker, eles fizeram, juntamente com a professora que acompanhava o Maker na época, a vetorização. A prof fez a vetorização das capas e a partir daí eles construíram as capas de caderno. Então foi uma atividade prática a partir do livro e também foi atividade de escrita, da produção de texto, da análise da obra como um todo também que foi propiciado, feito com os estudantes. Então a gente precisa conhecer, para aquela turma deu certo, a gente precisa conhecer o público-alvo para ver se é possível fazer a leitura ou não. E por fim, tem 2 livros do Márcio Vassalo, também, que é Um Gigante Tão Pequeno, e Valentina. Então essas 2 obras, elas podem ser trabalhadas com o Fundamental 1. Então lá a partir do terceiro ano do Fundamental 1 pode ser trabalhado, ele trata aqui, ele escreve de uma forma muito linda, é incrível as metáforas que ele utiliza, né? Para discutir a sensibilidade infantil, a importância do afeto. Ele trata de inclusão aqui, né? É um menino que se sente diminuído, invisível diante das cobranças do mundo adulto. Então é muito interessante a leitura desse livro, bem como Valentina, que é uma menina negra e que a família criou ela tem uma coroa aqui na cabeça e é como se ela fosse uma princesa. Os pais saem muito cedo para trabalhar e eles criaram essa metáfora de que ela é uma princesa e não pode sair do castelo. Mas, na verdade, é porque eles precisam sair muito cedo, são pais que trabalham e têm medo que a filha fique na rua, porque eles moram em uma favela. Mas ele conta a história com uma delicadeza incrível, então vale muito a pena pensar em projetos e fazer a leitura. Se não desses, a gente sabe que no final de 2025, nós fizemos a escolha de vários livros de literatura que virão para a escola esse ano, que é do Plano Nacional do Livro Didático. Então, dá para selecionar outras obras e pensar em temáticas, em projetos, pode ser projeto de poesia, de escrita, enfim, de pintura, envolvendo as várias áreas do conhecimento. Todas essas atividades, elas são importantes. Eu espero realmente que tenha contribuído de alguma forma com as indicações de livros, com as atividades, com a exposição que nós fizemos até o momento. Então, quando trata de leitura, eu gosto muito de projetos voltados à leitura. É uma questão que eu trabalho muito com os meus estudantes, com os meus alunos na escola. Eu sou uma apaixonada pela leitura e eu espero realmente que possa ser utilizados que possa ser utilizado pelas escolas algumas ideias que foram apresentadas aqui. Então, a Alana e eu, a gente preparou com muito carinho todas as atividades, essa exposição, pensando realmente em contribuir com o dia a dia, com a rotina escolar, com o planejamento escolar. Nós somos professoras de sala de aula, a gente sabe a dificuldade que é, muitas vezes a gente se envolve com vários projetos, mas eu acho que é importante a gente pensar, de repente, em fazer 1, 2 ou 3 projetos
E não 20 projetos, fazer poucos, mas fazer bem feito, conseguir na prática realizar os objetivos, né, e fazer surtir o efeito realmente que é necessário. Então a gente agradece a todos, um ótimo dia.